Hoje eu estou com a doutora Renata Lino. Renata é homeopata e pediatra do Centro Integrado Bela e ela vai falar para vocês sobre homeopatia, prevenção e tratamento das doenças, sobretudo as infantis, que é onde essa demanda aumenta muito, associadas ao inverno, que é o grande medo das mamães. Então, Renata vai falar para a gente. Temos muito a aprender sobre homeopatia. É um grande prazer estar aqui tendo essa oportunidade. Então, como você mesmo já falou, a homeopatia tem um papel super importante, não só no tratamento da crise, das doenças, né, no quadro agudo, como também na prevenção. E uma população que acaba sentindo mais, sendo mais suscetível a essa chegada do inverno são as crianças, né? Aqui no Rio, principalmente, começou o outono, ali março, abril, a gente já começa a ter uma instabilidade térmica muito grande. Dias quentes, à noite o tempo muda, esfria, chove, agora no inverno. E aí aquela criança que a mãe vai falar, nossa, virou o tempo, o nariz já começa a escorrer, aquela tosse cheia já vem. E se ficar num quadro mais brando é mais fácil de levar. Mas às vezes acaba evoluindo por uma otite, né? Uma pneumonia e quadros recorrentes. Parece que é aquele nariz que nunca seca. Verdade. E uma outra grande questão, que é principalmente agora no inverno, falando dos pequenos, né, dos lactentes ali de 1, 2 anos, é a bronquiolite, né? Que vai gerar um transtorno não só para a criança em si, como também para a família. Agora, explica direitinho assim, o que é uma bronquiolite? A bronquiolite é o quê? É uma inflamação dos brônquios? Como é que é isso? Porque muitas vezes, o que eu vejo? Eu vejo assim, é uma dificuldade às vezes da mãe entender que bronquiolite não é uma pneumonia, entendeu? Que são coisas diferentes. Exatamente. A bronquiolite, ela acontece principalmente nessa fase porque a criança, tanto o sistema imunológico dela quanto o trato respiratório, pulmãozinho, as vias aéreas, elas ainda estão imaturas, elas estão em desenvolvimento. Então, a bronquiolite, o que acontece na realidade é uma resposta inflamatória, tá? A nível do brônquio. Então, aumenta a produção de secreção e aí o ar que deveria entrar no pulmão para a criança respirar, ele tem dificuldade de entrar. Porque aquele brônquio está com secreção e começa a ficar, a gente fala, hiperreativo, abrindo e fechando, e aí é onde gera esse desconforto. A maioria dos quadros são virais, tá? Bronquiolite é o nome que a gente dá ao primeiro quadro. Se essa criança começar a ter quadro recorrente, muitas vezes ela é mais suscetível a isso, a gente chama de broncoespasmo. Na visão da homeopatia, nem todo quadro é viral. Por isso que a gente sempre... Essa questão da mudança do tempo é muito importante. Essa sensibilidade à mudança de temperatura, para a gente é muito importante até na escolha do tratamento. As crianças alérgicas, elas respondem de forma diferente, né? Elas são mais suscetíveis a esse broncoespasmo, né? Exatamente. E se a gente não... A partir do momento que a gente começa a tratar, desde o início, agora, na fase do lactente, faz com que elas consigam passar com mais suavidade nesse período, que é natural delas, dessa imaturidade. Mas se essa abordagem não é feita, pode ser crianças que vão evoluir para uma rinite, para uma asma, na adolescência e na fase adulta. Então, o interessante e o legal é começar a atuar desde agora, tá? Certo. E fazendo esse trabalho preventivo, o ideal é que a gente comece já antes do inverno, para chegar no outono, chegar no inverno, elas já estão preparadas para responder a essas mudanças de temperatura. Um outro órgão que sente também bastante, né, nessa fase, como a da doutora Cíntia, dermatologista, falou, é a pele. Que no caso as dermatites atópicas, né, que são o quê? São os eczemas de pele. E na criança é muito comum aquelas placas, né, principalmente região de dobra, uma placa ressecada, que coça, aqui, atrás daqui, e vai prejudicar a criança no dia a dia, né, que ela fica irritada, e muitas vezes também o sono da criança. A pele pode vir junto com a parte respiratória, tem criança que faz os 2 quadros, tem criança que faz só respiratório, faz só pele, tá? Se a gente
for falar um pouquinho da parte da alergia, né, alguns quadros estão associados à alergia alimentar. Proteína do leite, né, onde a gente faz aqueles testes com o alergista para detectar se tem alguma causalidade. Outros quadros não. E aí, muitas vezes, na nossa visão, que tem a questão emocional. Tem criança que vem super bem e às vezes acontece uma mudança na vida da criança, que é a visão do estresse para a criança, entrada numa creche, troca de escola, nascimento do irmãozinho mais novo, que é muito comum, e isso mexe muito com ela. E aí, se o órgão, que a gente chama de órgão de choque dela for a pele, vai começar ali. Então a gente consegue fazer um trabalho mais a fundo, entendeu? Que a gente fala que a pele é como se fosse a ponta do iceberg. Ela diz pra gente muita coisa que está acontecendo ali dentro do organismo, eu né? já Do escutei reequilíbrio. falar, não sei se procede, tá? Mas muitas vezes na visão homeopática, essa saída para a pele, essas erupções que aparecem após tratamento homeopático, significa que realmente a medicação está fazendo efeito e está colocando para fora. Isso procede? Então, isso era uma visão uma visão mais antiga que a gente tinha. Hoje em dia, né, a visão, a teoria, ela vai se atualizando, se modernizando. Então, assim, não é um eczema, mas às vezes começa o tratamento homeopático, aparecem umas bolinhas vermelhas, né, aqui, outra que coça ali. Isso significa que tem parte ali dentro, alguns órgãos que tem que ser, a gente fala, reequilibrados, entendeu? Então, hoje em dia... a pele fala. A pele fala, exatamente. Se for nesse sentido, sim. A pele fala. Exatamente. Ela vai dizer o que tá só te apontando que tinha algo ali que você tinha que ter olhado e não olhou, entendeu? Então, agora, assim, um outro mito que eu também vejo em relação à homeopatia, e eu quero te falar que eu sou absolutamente ignorante em relação à homeopatia porque eu sou alopata, né? Mas respeito super e tratei meus filhos com homeopatia. Mas assim, a homeopatia, ela serve para doenças agudas ou só, entendeu? Ou basicamente para essa prevenção, porque eu vejo assim, e se tiver uma amidalite, se tiver uma pneumonia, vamos tratar com homeopatia ou vamos tratar com antibiótico? Entendeu? Então, assim, essa dúvida, eu acho que está na cabeça de muita gente também. Claro, e é muito comum, né? E muitas vezes é que muitas pessoas, elas ficam com medo de começar o tratamento, e se tiver que usar o antibiótico não vai entrar, são situações diferentes, né? O antibiótico, ele vai atuar na bactéria. E se for um quadro bacteriano, é claro que tem que fazer antibiótico. E a homeopatia, a gente não vai deixar de fazer homeopatia para o quadro agudo, porque ela vai estar ensinando o organismo naquele quadro para que, se numa nova situação aquilo acontecer de novo, ele responda muito mais rápido, tá? Então, isso é uma coisa, e o antibiótico vai estar atuando na bactéria. Então, na verdade, eles se complementam. Ai, que bom, eles não se antagonizam. Não, de jeito nenhum. Nenhum atrapalha o outro, que também isso é uma outra pergunta. Que às vezes eu tenho paciente que vem e está acompanhando com o alergista, né, que tem que usar e tal, faz uso de algumas medicações, mas vai atrapalhar? Não, não atrapalha, porque a atuação de cada um é diferente. Show. Então, fala pra gente, assim, quais são as dicas de você, como homeopata, para as mamães, basicamente, nesse inverno? Tá. Além das dicas básicas, assim, né, da pele, da hidratação, que tem que acontecer, que é uma pele mais seca, né, que a gente tem que hidratar. E a dica que eu daria realmente seria começar um tratamento preventivo, pra gente começar a atuar desde o início. Então, lavagem nasal, é pré-inverno. Quando a gente começa antes do inverno, começando ali março, abril, é muito legal, porque a criança chega no inverno já preparada, entendeu? Somado a isso, óbvio, o nariz começou a escorrer, a lavagem nasal, né? Sempre importante estar fazendo, para não acumular secreção, não evoluir para uma otite, uma pneumonia, manter a ingesta de líquido adequada, é mais nesse sentido. Mas se eu pudesse dar uma dica como homeopata, seria na prevenção. Ótimo, Renata, super obrigada. Obrigada a você, Isabela. Pessoal, gostaram do tema homeopatia? Espero vocês na próxima semana vendo mais dicas aqui do Centro Integrado Bela. Obrigada.